Bom dia para todos nesta manhã. Louvamos a Deus por mais um dia de vida. Nesta manhã, quero trazer algo de Deus para nós, concernente ao Espírito Santo de Deus. Estamos vivendo os momentos difíceis, creio eu, que é cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia nos afirma no livro de Mateus 24, no seu versículo 35, passarás o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. A palavra de Deus é fiel. Ela se cumpre a cada dia em nossas vidas. Nós precisamos de fortalecimento. E é Deus que nos fortalece através do teu Espírito Santo. Nós precisamos de um mediador. E Jesus é o nosso mediador entre Deus e o homem. Nós precisamos de um consolador. E esse consolador se chama o Espírito Santo de Deus. Nós conhecemos o Espírito Santo de Deus? Cremos que Ele está habitando entre nós, que Ele veio para estar conosco e habitar dentro de nós? Cremos que Ele está habitando dentro de nós? Quem é o Espírito Santo? É sobre isso que nós vamos conversar. Eu quero pedir a você para acompanhar essas pequenas palavras, com desejo de que ela entre no vosso coração. Porque o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. Vamos orar? E em seguida quero deixar um versículo para meditação e depois da oração estaremos falando do Espírito Santo. Eu gostaria que você procurasse o meu canal no YouTube, Pastor Hermes. O nome do canal é Palavra Viva e Eficaz. O tema desse pequeno estudo hoje, essa pequena mensagem sobre o Espírito Santo, o título é Conhecendo o Espírito Santo de Deus. O título é Conhecendo o Espírito Santo de Deus. Vamos ler no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 3. Que diz assim, estou com a Bíblia aqui na mão, e diz assim, o título é A Apostasia nos Últimos Tempos. A apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Oremos ao nosso Deus, soberano Deus, Deus eterno, Deus maravilhoso. Senhor, nós queremos estar firme na Tua presença, Senhor. Na alegria, na tristeza, nas perseguições, até mesmo na morte, porque a palavra diz que nada pode nos separar do amor de Ti. Senhor, nós Te pedimos que o Senhor nos ensine, meu Pai, que nós possamos, através da Tua misericórdia, da Tua ajuda, conhecer o Teu Espírito Santo. E é Ele quem vai nos ensinar quem é Ele.
quem é o Pai, quem é o Filho. O Espírito Santo há de nos ensinar que nós precisamos não só ter o Espírito Santo morando e habitando dentro de nós, mas nós precisamos e queremos viver em Espírito, andar em Espírito e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas como vamos andar em Espírito, viver em Espírito e ser cheio, se nós não conhecemos esse Espírito Santo? Por isso, Pai, nós te pedimos, ensina-nos, ó Deus, quem é o teu Espírito, que habita dentro de mim, que habita dentro do teu povo, que habita dentro da tua igreja, se é que receberam do teu Espírito Santo. Fale conosco e nos ensina, para a glória do teu santo e eterno nome, que assim seja. Amém. Amém. Senhor Jesus. Graças a Deus, louvado seja Deus, bendito seja o nome santo do Senhor. Precisamos crer que Deus deseja que compreendamos as doutrinas da sua palavra. A palavra doutrina significa ensinamento e instrução. É a própria palavra que nos ensina e que nos instrui a viver a própria palavra através do teu Espírito Santo. Mas só que acontece que a existência de ensinamentos contraditórios entre vários grupos religiosos nunca deve ser vista de forma que alguém possa dizer que a Bíblia é, por demais, obscura, para que seja interpretada com exatidão. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A palavra, ela interpreta ela mesma, a Bíblia. E através da sua interpretação, o Espírito Santo nos ensina quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo e qual é a vontade de Deus na nossa vida. O nosso Cristo prometeu-nos que o Espírito nos guiará em toda a verdade. O Espírito nos guiará em toda a verdade. A palavra nos ensina isso. E ele disse aqui no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Lá está escrito: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Né? Em Atos, capítulo 17, no seu versículo 11 e 12, está escrito: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas, da classe nobre, e não poucos homens, crendo na santa palavra de Deus. Né? E no livro de João 16:13, ele diz: desejai, ele diz, mas quando vier, João 16:13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. O que há de vir é Jesus Cristo, que virá as nuvens para nos arrebatar. Para nos arrebatar. Então, devemos desejar crescer espiritualmente, enquanto aprendemos. E quem nos ensina? O Espírito Santo de Deus, que nos ensina. Enquanto aprendemos, o conhecimento sozinho apenas produzirá orgulho. Sozinho. Devemos aprender de Deus, aprender um com os outros e partilhar o que diz a palavra de graça: recebeste de graça daí. A Bíblia diz que o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Mas se você conhece a palavra, se Deus te deu a oportunidade, partilhe com aquele que ainda não tem conhecimento, para que ele venha conhecer o Pai,
o Filho e o Espírito Santo de Deus. É triste pensar que alguns possam estudar sobre o Espírito Santo e, no entanto, não estão cheios do Espírito Santo e as suas vidas não produzem os frutos do Espírito Santo. Bondade, longanimidade, paz, alegria, amor, mansidão, frutos do Espírito. 1 Pedro 2:2, ele diz: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, aliás, não falsificado, para que por eles vades crescendo, Está vendo o que ele diz? Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. A palavra de Deus. Desejar conhecer a palavra, conhecer a Deus, através da palavra. João 17,3, Jesus, na sua oração, ele disse, no versículo 3, que a vida eterna é essa, que te conheça a ti, ó Deus, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Porque Jesus enviou teu Filho, por amar o mundo de tal maneira. E porque o mundo estava perdido e precisava de um Salvador, um libertador. Mas depois de libertar, desse libertador, nos libertar, ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo de Deus. E ele disse, o Espírito Santo que o mundo não conhece porque não pode receber. Mas vós recebeste porque ele está convosco e habita em vós. Está o Espírito Santo habitando dentro de mim e de você? Está o Espírito Santo habitando dentro de mim e de você? Ele está dentro de nós? Temos que crer que ele está. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Ele disse, isso é Paulo escrevendo, ele disse, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Quem ama a Deus, procure estar em comunhão com Ele. Quem recebeu Jesus Cristo, procura valorizar o Espírito Santo. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual tu foste selado para o dia da redenção. O Espírito Santo é como uma carta, nós fomos selados. E ele vai entregar essa carta que somos nós somos a carta, uma carta, ele vai entregar para Deus, para Cristo nas nuvens. Ele está aqui substituindo Cristo, mas ele vai nos entregar para Cristo naquele grande dia. Por isso, não entristeça o Espírito Santo. Busque estar cheio do Espírito Santo. Procure viver uma vida de comunhão com Deus, de comunhão com o Pai, com o Filho, através do Espírito Santo de Deus. Por que através do Espírito Santo? Porque é Ele que nos consola, é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que intercede todos que nos está à nossa volta, nos mostrando, falando ao nosso coração o caminho que devemos seguir, que precisamos de vigiar, para não perder aquilo que nós recebemos, a graça e a misericórdia de Deus. Tiago 1:22, ele disse, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Cumprir a palavra é ouvir, crer, receber, guardá-la e praticá-la. A fé vem no ouvir e do ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Crê, bem-aventurado aquele que crê. Na ida de semear o evangelho, Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo.
aquele que é salvo recebe poder para se tornar filho de Deus e se torna irmão de Cristo. E se torna, tendo Cristo como único Senhor e Salvador da vossa vida. E depois nós começamos a viver esta palavra, andar guiado por esta palavra. Andar no caminho que é esta palavra. O caminho é Cristo. Ele disse, João, o Evangelho de João 14, no seu versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Valorize o Espírito Santo. Valorize. Busque a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Procure andar em Espírito. Procure viver em Espírito. Procure se encher do Espírito Santo de Deus. Andar em Espírito, viver em Espírito, primeiro é ter uma comunhão constante com a palavra. Examinar sempre a palavra. Segundo, uma vida de constante oração. Comunhão com Deus, através da oração e da palavra. Depois, Efésios 5,18. E não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Esse encher do Espírito é se entregar totalmente, deixar o Espírito Santo dominar a minha e a sua vida. Nós andarmos guiados, tomados por Ele. Não colocarmos em nós que nós não sabemos nada, não sabemos para onde vamos, mas o Espírito Santo vai nos ensinar e vai nos guiar e vai nos levar no caminho perfeito. Entregar totalmente a Ele. E saber que nós não somos nada e que dependemos. Sermos totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. Que é Ele quem cuida de nós. O estudo do Espírito Santo de Deus é importante devido a quem Ele é. A importância de conhecer o Espírito Santo é para saber quem Ele é. Quem o Espírito Santo é? Deus. E aquilo que se conhece verdadeiramente de Deus é o alicerce da religião. Enquanto o mundo parece somente associar o Espírito Santo ao fanatismo religioso, ele se mantém ativo em todas as áreas da vida. Você sabe, o Espírito Santo se mantém em todas as áreas da vida, ele participa. Ele se mantém ativo em todas as áreas da nossa vida. Ele é o Criador, também trabalha na providência, na natureza, na política, nos talentos humanos, na salvação e no crescimento espiritual. Ele inspirou a Bíblia e agora ilumina as nossas mentes para que possamos entendê-la. Ele inspirou a Bíblia e agora ele ilumina a nossa mente para nós aprendermos quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo e como viver como servo de Deus. Como servo, esse servo que eu digo, eu quero ser o servo dolo, escravo de Cristo. Você sabe que o escravo não tem vontade. Então nós somos escravos de Deus. As nossas vontades se cumprem segundo a vontade de Deus. Porque aquilo que é bom, o Senhor nos concede. Aquilo que não é bom para nós e nem glorifica dele, o Senhor não nos concede. Porque ele sabe o que é bom para mim e o que é bom para você. E bom é nós temermos a Deus e dar-lhe glória. Bom é que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na sua vida. E só o Espírito Santo pode fazer com que nós sejamos sempre testemunho de Deus e que o nome do Senhor não seja blasfemado por causa do nosso mau testemunho, porque nós somos embaixadores de Cristo na terra e precisamos testemunhar o nome dele. Sua vinda ao mundo era tão necessária para a nossa salvação quanto a vinda de Cristo. Por quê? Sem o Espírito, nossa religião é vazia e não temos prova de nossa salvação. Não temos prova da nossa salvação sem o Espírito Santo. Olha o que nos diz Romanos 8, 9. O Espírito de Deus me fez. O Espírito Santo de Deus me fez. Não. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
Vendo como é que é? Se alguém não tem, esse tal não é dele. Sua vinda ao mundo, vou repetir, ao mundo era tão necessária para a nossa salvação quanto a vinda de Cristo. Sem o Espírito, nossa religião é vazia e não temos prova de nossa salvação. Aí que ele diz Romanos 8:9. Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está o Espírito Santo de Deus habitando em nós? Somos dele? Só seremos dele se ele estiver fazendo morada dentro de mim e de você. Por isso, examina-te. Vamos examinar nós mesmos e saber o Espírito Santo, se ele está dentro de nós, se ele está alegre ou está entristecido. A Bíblia diz para nós não entristecer o Espírito Santo, pelo qual nós fomos selados para o dia da redenção. Amém? O Espírito Santo nos dá vida física, espiritual e ressurreta. Olha o que disse Jó 33:4. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó 33:4. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. O Todo-Poderoso me deu vida. Quem é o Todo-Poderoso? Deus. Aqui, João 3:5. Olha o que ele diz aqui. João 3:5. Ele diz: certamente contaminem-nos as trevas e a sombra da morte. Habite sobre ele nuvens, a escuridão do dia e da noite. Louvado seja Deus. Romanos 8:11 está escrito: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Romanos 8:11. O Espírito Santo é o autor de tudo que é bom e agradável em nossa existência. O Espírito Santo é autor de tudo que é bom e agradável em nossa existência. Gálatas 5. Aos Gálatas, vamos ler aos Gálatas aqui. Alguns versículos bíblicos aqui, vamos ler aos Gálatas, no seu versículo 5. Gálatas 5, do 19 ao 22. Gálatas 5, do 19 ao 22. Louvado seja o nome do Senhor. Se vós, porém, Gálatas 5, 22. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas cerca, das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O fruto da carne e o fruto do Espírito. Quem nos dá vida espiritual abundante é o fruto do Espírito Santo de Deus. Quem nos dá vida abundante é o fruto do Espírito Santo de Deus. Jesus disse: muitas seitas do cristianismo negam
a pessoalidade do Espírito Santo, afirmando que ele é uma energia ou força. Todo cristão deve conhecê-lo bem e se relacionar com ele. Isso porque, dentre tantas coisas, ele torna a voz de Deus audível, nos dirige no caminho e intercede por nós. Há pessoas ou líderes espirituais que falam fraudulentamente em nome do Espírito, conduzindo pessoas ao erro. Está vendo? Fala fraudulosamente, conduzindo pessoas ao erro. Ao erro. Então, o que nós precisamos fazer? João 14,16, ele disse o quê? João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Isso é quando Jesus ia ascender ao céu, e os discípulos preocupados, e Jesus começou a consolá-los, viu que o coração estava aflito. E Jesus disse: não te turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, não fosse assim eu vos teria dito. Vou vos preparar um lugar para que onde eu estiver, vós estejais também. E Tomé perguntou: nós não sabemos o caminho, nem sabemos para onde vai. Aí Jesus disse: se vocês estão comigo há tanto tempo e não sabem o caminho, aí Jesus revela para eles: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê um Pai a não ser por mim. E lá em João 14,16 ele disse: e eu, se vocês guardarem os meus mandamentos, assim que eu chegar, eu rogarei o Pai, e ele enviará o outro Consolador, para que vós não estejais só. O Espírito Santo, que o mundo não conhece, mas ele estará convosco e habitará em vós. Depois, João 14,26, ele disse: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho ensinado. Que coisa linda. Ele ensina, ele educa, ele guia. Ele é o Espírito Santo de Deus, ele sabe todas as coisas. E Jesus disse: ele não falará de si mesmo, mas ele testificará de mim. Louvado seja Deus. E ele disse aqui, João 15,26, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Louvado seja o nome do Senhor. E em Gênesis 1:2, ele diz: no princípio o Espírito Santo estava lá. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Então, o Espírito Santo se movia sobre a face da terra. Ele já existia. Ele é de eternidade a eternidade. Conheça o Espírito Santo de Deus, se encha dele. Busque conhecer o Espírito Santo e viva uma vida em comunhão com Deus através do Espírito Santo de Deus. Entra no meu canal, Palavra Viva e Eficaz. Dá um like lá, inscreva nesse canal e juntos nós vamos aprender muito de Deus. Oremos ao Senhor. Soberano Deus maravilhoso, graça te damos por este momento de reflexão na tua palavra, através do teu Espírito Santo. Que todas as pessoas que vão entrar no nosso canal, no YouTube, o canal de nome Palavra Viva e Eficaz, elas vão receber do Senhor, através do seu Espírito Santo, o ensinamento para crescimento da tua vida espiritual. Receba, Senhor. Abençoa, prepara muitas e muitas pessoas para estar participando conosco e aprendendo de ti, Pai. Que teu Espírito Santo faça morada dentro de nós e venha nos encher de sabedoria, venha derramar unção sobre nossas vidas, venha nos usar para pregoar a tua santa palavra. Senhor, que nós venhamos ser verdadeiro testemunho do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor, eu te agradeço já, meu Pai, sabendo certo da tua resposta, que a sabedoria e a unção que o Senhor vai nos dar, derrama unção na vida dos teus filhos e das tuas filhas. Aqueles que estão separados do Senhor, traga de volta. Aquele que está desanimado, anime, Senhor. Aquele que está triste, alegre esse coração. Enche o povo de sabedoria. Traga de volta todos aqueles que estão apostatados, fracos, mas o Senhor vai levantá-los, meu Pai, e colocar novamente na comunhão
com Jesus Cristo e andando no caminho, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus abençoe. Que Deus continue falando em cada coração nesta manhã.